tem 48 anos e neste momento trabalha apenas 3 horas por dia. Uma situação difícil de enfrentar para quem toda a vida trabalhou. Maria do Céu Ribeiro trabalha desde a adolescência. A par com os estudos, foi empregada de balcão, caixa num supermercado, vendeu livros, entre muitas outras coisas. Aos 22, casou e foi mãe. Aos 25, foi convidada para dar formação profissional na área da contabilidade e durante 2 décadas trabalhou a recibos verdes. Porém, há cerca de 2 anos ficou desempregada e sem direito a subsídio. Para piorar a situação, viu-se a braços com um divórcio. Sem apoio financeiro, fez as malas e partiu para a França com a promessa de um emprego garantido, o que não aconteceu. Há 2 meses, regressou a Portugal e, para sobreviver, não teve outro remédio senão ir fazer limpezas. Com uma licenciatura reconhecida pela Universidade de Santiago de Compostela e uma pós-graduação, Maria do Céu nunca pensou chegar aos 48 anos com receio do futuro. E a Maria do Céu já está aqui comigo. Olá, Maria do Céu, muito boa tarde. Boa tarde. Maria do Céu, olhando para o seu trajeto profissional, primeiro, uma mulher que começou a trabalhar cedo, uma mulher que eu diria que já fez um bocadinho de tudo e que foi conquistando cada vez mais competências, fruto do seu investimento e fruto da sua entrega. Exatamente. Exatamente. Porque, em termos de estudo, o trabalho foi sempre a par dos estudos. Exatamente, porque sempre privilegiei e continuo a privilegiar a aprendizagem, porque eu todos os dias aprendo. Eu não sou daquelas pessoas que digo que sei tudo. Eu não sei nada. Eu todos os dias aprendo. E aprendo com toda a gente e eu preciso e necessito de toda a gente. E já fez coisas tão diferentes, meu Deus. Tão diferentes. Tão diferentes. Assim, enumere-me, assim, as que lhe vierem agora à memória. Tão diferentes, desde o início. Empregado de balcão, numa peixaria, trabalhei numa peixaria, venda de livros porta a porta, como caixa num supermercado, como empregado de escritório, como auxiliar de ação médica, auxiliar de fisioterapia no hospital, onde acumulei juntamente com a formação, que aí foi um convite que me fizeram, que me foi feito. Ou seja, quando começou a trabalhar como formadora, exatamente, não é? Portanto, acumulei cerca de 2 anos o hospital, que trabalhava no Hospital da Perlada, enquanto auxiliar de ação médica, portanto, onde era feito todo o tipo de trabalho inerente a essa profissão. Também tirei algumas formações como auxiliar de fisioterapia. Cerca de 2 anos acumulei as 2 funções. Esse trabalho e como formadora? Como formadora. Ao final desses 2 anos estava completamente esgotada, tinha um filho pequeno e que realmente, portanto, tive que me decidir. E a formação foi uma paixão para mim. E dá formação em que áreas? Na área de administrativa, contabilidade, informática, comercial e social. Inclusivamente, desde 2007 a finais de 2011, fui convidada pelos Centros de Novas Oportunidades para ser, e fui, a tutora avaliadora do reconhecimento das carteiras profissionais na área administrativa e contabilística. Portanto, era eu e um colega meu que fazíamos toda a tiragem no distrito do Porto. Portanto, tanto na Póvoa de Varzim, como em Valadares, como no Centro de Emprego de Valadares, fazia divulgação, angariação, fazia todo o tipo de Então explique-me uma coisa, Maria do Céu. Nos locais onde esteve mais tempo, eu já não falo nas experiências profissionais muito curtinhas, aquelas que duraram eventualmente 2 meses, 3 meses, enfim. Mas nos locais onde esteve mais tempo, porque houve realmente algumas experiências profissionais que foram longas na sua vida. Sim. Esqueci-me, vai-me desculpar, esqueci-me que trabalhei durante um ano
portanto, numa empresa transportadora de valores, na parte de tesouraria, portanto, a fazer a contabilidade e a tesouraria de valores que vinham em notas, cheques, fazer o lançamento a nível de Excel. Portanto, trabalhei durante um ano, foi uma das partes e, portanto, muitas atividades que eu exerci era nas quebras que havia da formação, que eu precisava de trazer ordenado para casa. Ordenado para casa. Deixe-me perceber o seguinte, quando entrava para uma empresa, por exemplo, quando começou o seu trabalho como formadora e esteve bastante tempo a dar formação para os centros, como há pouco me disse, quando era convidada, era em que moldes? Ou seja, qual era a sua ligação, neste caso, ao Estado, não é? Exato. Porque era quem estava a contratar. Qual era a ligação que tinha? Tinha um contrato de X tempo, depois renovava? Qual era a ligação que tinha? Era um contrato de trabalho de prestação de serviços, mas com horário fixo. Um contrato de trabalho? De prestação de serviços com horário que fixo. teria que me coletar, e que foi o que aconteceu, como trabalhador independente, e depois daí todas a parte fiscal que é inerente à atividade, não é? A partir dos 10.000 euros fazer a retenção do IVA, todos esses procedimentos normais. Só que eu tinha um horário para cumprir. Portanto, nunca, no meu ponto de vista, o profissional liberal é ele que faz a gestão do seu tempo. Portanto, supostamente, e é isso que diz na legislação. Mas não, eu sempre tive horários para cumprir. Tive horários para cumprir e tinha subsídios, tinha tudo? Nada. Eu não trabalhava durante o mês de agosto, não recebia. Portanto, só recebia quando trabalhava? Só recebia quando trabalhava. Se eu estivesse doente, não recebia. E isto durante quanto tempo? Por exemplo, esta parte da formação, quanto tempo esteve ligada a... 22 anos. 22 anos? Exatamente. Então, 22 anos trabalhou nestas condições, nunca lhe foi dado um contrato... Nunca. Um contrato. Quando digo um contrato, é aquilo que as pessoas dizem, passar ao quadro, um contrato de serviços para o nosso povo receber lá em casa. Não. Não. Mesmo quando fui tutora avaliadora do centro de CNO, era nas mesmas condições. Fui a concurso, fui aprovada, portanto, foi uma série de pessoas que foram a concurso, fui eu que fui selecionada, eu e outro colega, mas era o mesmo sistema, recibos verdes, prestação de serviços. O que imagino eu, Maria do Céu, que devia criar sempre, e vamos lá, 22 anos é muito tempo, que devia criar sempre uma imensa instabilidade, porque... Hoje a Maria do Céu sabia que trabalhava, mas ninguém lhe garantia que no mês a seguir não entrava alguém com outras ideias e dizia, já não precisamos dessa senhora, adeus. Normalmente eram contratos anuais. Anuais? Muitas das vezes, e no início, que eu comecei a dar formação, no início de 1991, portanto eram contratos até de 3 anos, porque eram cursos de formação profissional em sistema de aprendizagem e que realmente eram 3 anos consecutivos. Portanto, durante 3 anos, pelo menos... Isso protegia nesse aspecto, não é? Exatamente, nesse aspecto. E depois, entretanto, não só como formadora, eu era coordenadora da ação, era eu que fazia muitos dos manuais, porque não há no mercado, não há manuais específicos para a formação profissional, porque há manuais, mas é para a escola normal, para a formação profissional não há. Portanto, há um trabalho de casa que não é pago, que se tem que fazer, porque principalmente o domínio maioritariamente que eu dava, que era a prática simulada, englobava, vou dar um exemplo, um curso de formação, de aprendizagem, que eram 3 anos, de um técnico administrativo que lhe iria dar a equivalência ao 12º ano. Eu dava prática simulada, mas essa prática simulada englobava toda a parte tecnológica que o curso envolvia. Ora bem, eu tinha que dominar a parte de direito, legislação, recursos humanos. Ou seja, tinha que apostar sempre na sua formação para ter competência para... Exato. Investimento em livros, em estudos, tenho uma resma
de papéis, de certificados. Sim, e da atualização que é necessário sempre fazer, não é? Mas que até é bom, e que eu gosto. Mas isso em qualquer profissão. Exato. Mas realmente há um trabalho de casa que é necessário fazer. Já vamos continuar a conversa com a Maria do Céu e também juntar os nossos especialistas que temos na primeira fila e que são fundamentais hoje para nós compreendermos este tema. Já os vou apresentar. A Maria do Céu tem 48 anos. Trabalhou muito toda a vida, porque lá está, tem um currículo para quem tem 48 anos muitíssimo rico. Viu-se na circunstância, na necessidade de ir à França à procura de trabalho, por em Portugal já não estar a encontrar respostas. E em que situação se encontra presentemente? Porque é uma mulher muito jovem. Exato. Portanto, vi-me forçada a emigrar, porque aqui estava a trabalhar em part-time, numa tabacaria, papelaria, eu ganhava 250 euros, sem direito a fundo de desemprego, sem direito a nada. Portanto, a ter que pagar uma renda de casa, porque fui eu que saí de casa quando me divorciei, saí eu e saiu o meu filho comigo. O meu filho, entretanto, começou também a trabalhar, vendemos os nossos carros. Vocês venderam o que tinham para procurar sobreviver? Exatamente. O dinheiro do carro do meu filho foi para pagar a faculdade, porque ele estava numa faculdade privada, e o dinheiro do meu carro foi para comprarmos as coisas que eram necessárias e para viver. Portanto, cheguei ao ponto de desespero, porque eu todos os dias mandava imensos currículos para todo lado e ninguém me chamava. E essa é a situação que se encontra ainda? Eu há 2 meses e tomei esta decisão, vim para cá, o meu filho já acabou a licenciatura, vi-me na situação em que realmente não é fácil. A vida de imigrante não é fácil. Eu mandei uma foto onde eu vivia, inicialmente fui para a casa de uns amigos, ou supostos amigos, depois vivi em vários quartos, até que consegui alugar um estúdio de 19 metros quadrados que pagava 330 euros. Fora os impostos. Deixe-me só, Maria do Céu, desculpe interromper o seu discurso, mas só para eu perceber o presente, só para eu tentar perceber a sua vida neste momento, porque sei que tem um part-time de 2, 3 horas por dia, não é? São 3 horas. Posso perguntar-lhe quanto é que recebe por esse part-time? 200 euros. 200 euros. Tem algum subsídio? Nada. Portanto, vive supostamente, com 200 euros. Exatamente. Bem, nós temos na primeira fila Arménio Carlos, que é secretário-geral da CGTP. Olá, Arménio, muito boa tarde e bem-vindo ao nosso programa. E também Tiago Gilot, representante da Associação Precários Inflexíveis. Olá, Tiago, muito boa tarde também. E vou começar aqui pelo Tiago, perguntando o seguinte. Este testemunho, para si, não representa nada de novo? Não, infelizmente não. Este testemunho é bastante eloquente, mas há vários que nos chegam todos os dias e nós conhecemos a realidade do país. Infelizmente, há hoje demasiadas pessoas que têm já um trajeto de vida muito longo, sempre vivendo em situação de precariedade. A precariedade em Portugal agravou-se muito nos últimos anos. Ela vem já com um passado mais recente, também muito profundo. Mas ela já não pode ser considerada de maneira nenhuma um fenómeno novo. Tiago, explica o que é precariedade, porque há muita gente que eu acho que ouve falar, mas é um palavrão. Bom, a precariedade, e aqui esta situação é bastante clara, é, por exemplo, viver nesta situação de falsos recibos verdes, a não ter aquilo que deveria estar consagrado e que está consagrado na legislação laboral. Exatamente. Como os direitos que decorrem de uma relação laboral normal, que ainda é definida como típica, como normal, que é ter direito a um contrato de trabalho, aos direitos, ao subsídio de desemprego, no caso de se perder o emprego, ao subsídio de férias, enfim, tudo isso. O que nós vemos hoje é que há uma quantidade enorme de pessoas, cada vez mais, infelizmente, que oscila permanentemente entre uma situação de desemprego e de precariedade, quer seja numa situação de recibos verdes e de outras modalidades de precariedade, como o trabalho temporário, as contratações a prazo, enfim. A questão em concreto dos recibos verdes é talvez hoje a mais grave, porque ela determina que as pessoas nem sequer têm direito aos direitos mais elementares, como, por exemplo, ao de ser reconhecido enquanto trabalhador. E este testemunho é muito claro, e há muitos, infelizmente, neste país, são centenas de milhares de pessoas, por nem sequer terem direito ao direito mais elementar quando se trabalha, que é o direito ao contrato de trabalho, a ser reconhecida essa relação laboral, não têm qualquer apoio quando estão numa situação de desemprego. Bom, agora há uma medida que tenta simular
um subsídio de desemprego para trabalhadores a recibos verdes, mas ela é muito restritiva e, de qualquer das maneiras, confere um apoio muito curto às pessoas. Mas, sobretudo, não apoia e não protege as pessoas mesmo quando estão a trabalhar. Porque este caso, já agora, deixe-me dizer, este caso é muito claro como muitos outros. Esta pessoa hoje não estaria desempregada caso tivesse visto reconhecido o seu posto de trabalho como deveria ter sido reconhecido, não é? E vemos aqui como é o próprio Estado que organiza, infelizmente, esta situação. E em relação aos recibos verdes é muito claro. Não é? Exatamente, mas não só porque trabalhou para o Estado, mas porque foi o Estado, através dos seus sucessivos governos. E, portanto, não é o Estado somos todos nós, digamos, representa-nos a todos. É o nosso interesse comum. Mas é o Estado, enquanto o Poder Executivo, enquanto os sucessivos governos, que organizou e permitiu que esta estratégia de exploração brutal, que são os recibos verdes, se tivesse imposto na sociedade portuguesa. Arménio, como é que se dá a volta a isto? Porque vamos lá ver, como dizia o Tiago, e bem, estas situações têm vindo a crescer. Há uma série de gente, então no mundo da televisão, infelizmente, é uma coisa bastante comum, não só no mundo da televisão, enfim, em várias áreas é uma coisa bastante comum das pessoas trabalharem a recibos verdes. E onde parece não conseguirem uma plataforma de estabilidade para quase respirarem na sua vida normalmente, sem estarem sempre assustadas em relação ao futuro. Eu pergunto, isto tem solução? Solução tem. Em primeiro lugar, é preciso fazer cumprir a lei. E a lei o que estabelece então diga-nos o que é que diz a lei. Um contrato que está definido e que implica respeito pelo horário de trabalho e subordinação à entidade empregadora, tem que ter um contrato de trabalho. Não pode ser prestado em termos de recibos verdes. Portanto, a lei não é cumprida. A autoridade para as condições de trabalho não intervém com a regularidade e a eficácia desejável. Em terceiro lugar, o Estado continua de uma forma impune a dar o mau exemplo. Mas há aqui um outro dado que nos importa abordar, que é a questão das pessoas. Portanto, nós defendemos, em termos da CGTP, que nenhuma pessoa em Portugal que não tenha emprego possa viver sem qualquer tipo de proteção social. Nós entendemos que qualquer pessoa que não tem emprego, no mínimo, tem que ter direito a uma proteção social. Nós apresentámos há mais de 2 anos uma proposta no sentido que essas pessoas, e estou a falar de 2/3 dos desempregados que não têm qualquer tipo de proteção social, tivessem no mínimo um subsídio social de desemprego, que anda na ordem dos 419 euros, no mínimo. É claro que nos colocam sempre a velha questão, mas onde é que vocês vão arranjar o dinheiro? E nós respondemos, do ponto de vista da solidariedade, é possível ir buscar dinheiro para ajudar aqueles que menos têm. Como? Pondo aqueles que mais têm a contribuir solidariamente. De que forma? Olhe, por exemplo, através de uma sobretaxa nas transações financeiras. Em vez de se estar a especular, uma parte dessa especulação revertia para ajudar aqueles que menos têm e menos podem. No mínimo, era isto que se devia de fazer. Mas há aqui outro dado. É que nós estamos perante uma situação que é não só inaceitável, como tende a prolongar-se no tempo. Eu trago aqui uma proposta de emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Ou seja, é o Instituto de Emprego e Formação Profissional que divulga. Então, o que é que nos diz? Temos aqui uma solicitação de emprego para uma veterinária. E, portanto, tem que ter uma licenciatura. Com contrato de 6 meses. Com tempo completo, 8 horas por dia. Salário 485 euros. Salário mínimo nacional. Isto não é só a desvalorização salarial. É a desvalorização das habilitações e das carreiras profissionais. Ora bem, este é mais um exemplo que confirma que aquilo que nós estamos a assistir em Portugal é procurar transformar a precariedade que devia de ser a exceção numa regra. Quando aquilo que nós devíamos ter era precisamente emprego de qualidade, que tivesse estabilidade e também segurança para as pessoas, devidamente remunerado, porque ele é fundamental para a dinamização da economia, mas não só, para o futuro de Portugal. Repare, ultimamente fala-se muito na questão da natalidade. Mas porquê que Portugal é um dos países que tem uma das mais baixas natalidades da Europa? Por razões óbvias. Em primeiro lugar, porque alteraram a legislação laboral e hoje grande parte dos nossos jovens tem um vínculo precário, não sabendo se o vínculo é renovado ou não. Os salários são muito baixos, como acabámos agora de mostrar, e agora temos a imigração. E aquilo que se está aqui a passar é gravíssimo. Porque quando nós sentimos e estamos a ver que a geração mais qualificada de todas está a emigrar, isto quer dizer que houve um investimento que todos nós fizemos, que não será rentabilizado pelo país, outros irão rentabilizá-lo, mas pior do que isso, é que grande parte destes jovens, homens e mulheres, que encontrarem estabilidade de emprego nesses países que os vão receber, são pessoas que vão organizar lá a sua vida.
vão também constituir família, vão lá ter os seus filhos. E vamos ter um problema gravíssimo de demografia, porque não vai haver em tempo útil o rejuvenescimento da nossa sociedade, vai haver um envelhecimento e vai pôr em causa esta estrutura que hoje temos, do ponto de vista do desenvolvimento humano, suportada por receitas fiscais que decorrem dos empregos, mas não só, que são fundamentais para manter um serviço de saúde, de educação e também de proteção social. E estas são as questões estruturantes que precisamos dar resposta. Muito bem, já vamos continuar a conversa, até porque preciso aqui da vossa ajuda para mais um caso que nós vamos ter aqui no nosso programa. Maria do Céu, da forma muito crua e muito sincera que disse, em que revelou aquilo que tem, ou o valor que tem neste momento para viver, sem outras respostas, embora saiba que é uma mulher que continua diariamente a mandar currículos, a procurar uma oportunidade nas muitas áreas em que já trabalhou, como é que sobrevive? Porque com este dinheiro eu sei que não se vive. Como é que sobrevive? Como é que faz o milagre da multiplicação? De algumas poupanças que consegui com o trabalho de imigrante que tive em França e que trabalhei como empregada de limpeza. Cheguei a momentos de trabalhar para 3 empresas, levantava-me às 4 da manhã e chegava a casa às 8h30 da noite. Portanto, estão a finalizar as economias, porque nem tudo é definitivo. Já me inscrevi em vários programas, inclusivamente saiu, conforme disse, portanto, para as pessoas que não tinham direito a nenhum subsídio, saiu em 31 de dezembro. Eu a primeira semana de janeiro fui ao Instituto de Emprego para me inscrever nessa situação. Nada sabiam. Foi a informação que me disseram e não sabiam quando é que iam começar. Eu disse, então eu quero pôr já a minha inscrição porque eu estou... sem qualquer tipo de subsídio? Sem nada, porque eu poderia meter, como muita gente faz, o IRC. O subsídio de reascensão social. Mas não, eu quero trabalhar. Eu não quero que... Porque ainda estou na minha vida ativa e eu necessito de estar útil. Eu sinto-me útil e tenho muita coisa ainda a dar para esta sociedade. Não quero de maneira nenhuma viver de subsídios. Claro. Eu quero é trabalhar, seja onde for, porque muitas vezes recebo telefonemas, têm habilitações a mais e não podemos pagar para. Eu não estou a pedir um ordenado, eu estou a pedir simplesmente que me paguem pelo meu trabalho. Tão simples quanto isso. É isso que eu pretendo. Neste momento estou a fazer 3 horas de limpeza de uma empresa e foi através de um amigo que consegui. Tive a oportunidade de realmente, já fui a 2 entrevistas para uma empresa, para uma imobiliária, mas é exatamente das mesmas condições de recibos verdes. Que realmente eu não queria cair no mesmo erro, entre aspas, que cometi, porque foi uma paixão para mim e continua a ser uma paixão para mim. A formação. Bom, minha querida Maria do Céu, eu agradeço a sua vinda ao programa. É muito importante ouvir testemunhos como o seu, deixar aqui o alerta, ver se realmente as coisas se alteram, porque têm se alterado, porque são muitas as pessoas que estão a viver o mesmo que a Maria do Céu está a viver e enfim, é uma situação muito delicada que carece de uma resposta urgente. Muito obrigada, minha querida, e as maiores felicidades. Muito obrigada. Um aplauso para a Maria do Céu. Dividida entre a carreira de sonho e o trabalho para pagar as contas, a minha próxima convidada chegou aos 50 anos sem nunca ter sabido o que é ter uma vida estável. Fernanda Policarpo nasceu com garra. A mais nova de 5 irmãs, sempre desejou tornar-se independente cedo. Aos 12, dava asas à imaginação, criando malas, peças feitas em crochê e bijuteria para ganhar algum dinheiro. Aos 15, entrou para um grupo de teatro e aos 17, fez um curso de canto e expressão corporal. Fernanda sonhava ser atriz e durante 10 anos foi tendo vários papéis em peças, chegando mesmo a contracenar com grandes nomes do teatro. Porém, aos 27 anos, a maternidade bateu-lhe à porta e Fernanda sentiu-se obrigada a pôr de lado a carreira de atriz em prol da estabilidade familiar.
Durante 2 décadas trabalhou a fazer sondagens e entrevistas de porta em porta, sempre a recibos verdes ou com contratos temporários de trabalho. É por isso que hoje, aos 50 anos, afirma que não sabe o que é receber subsídio de férias ou de Natal, nem tampouco o que é ter uma vida profissional estável. Olá, Fernanda, muito boa tarde. Boa tarde. Está aqui bem traçado o seu trajeto e está aqui também traçados alguns momentos que não devem ter sido fáceis de escolher, ou seja, deixar o teatro, que foi sempre uma paixão, por uma vida que achava mais estável e que lhe daria um futuro, a partir de uma coisa mais garantida, não é? Quando optou por fazer os estudos de mercado. Uhum. Nessa altura, o que é que achou? Bom, isto a partir daqui, com esta escolha que fiz, que terá sido dolorosa, a minha vida vai andar sobre rodas. Não, simplesmente eu tinha um filho e vivia em função dele, e aquela atividade dava-me liberdade de horário e de certa forma bastante interessante, porque conhecia o Portugal real, contatava com pessoas de toda a espécie, pessoas muito diferentes umas das outras, várias realidades, percebia como funcionavam as marcas, as grandes instituições, o que é que pretendiam, e um trabalho que de certa maneira eu acho interessante. Ou seja, não foi uma escolha que se sentisse penalizada. Primeiro porque foi muito por amor, ou seja, por causa do seu filho que fez esta escolha. Sim. E depois porque também descobriu que lhe dava prazer fazer estas sondagens. Sim, sim. E que me dava o sustento, em que não tinha créditos, não contraía créditos, comprava a pronto o que podia pagar e, portanto, tinha uma vida simples. Até porque, enfim, à partida, os bancos não dão muitas facilidades a quem tem regime... Trabalhadores exatamente, de recibos verdes. Mas, segundo sei, a Fernanda foi sempre organizada e, portanto, foi dando os passos à medida do tamanho das pernas, como se costuma dizer, e quando diz que tinha o meu sustento, ganhava para viver confortavelmente, sem ter que andar a fazer contas. Sim. Nunca me lembro de ter chegado a este ponto de ter que deixar ficar algumas coisas na caixa do supermercado porque o dinheiro que eu tinha não chegava. Nunca tinha estado nesta situação. Agora está noutra fase da vida, Fernanda. 50 anos, fez durante muitos anos sondagens. Quantos total? 22. 22. Curioso, porque ali a nossa convidada também foi 22 anos formadora. Está numa outra fase da sua vida, onde neste momento tem o quê? De trabalho, de proteção, o quê? De ajudas, o que é que tem? Conta. Eu tenho o amor e a proteção da família. É isso que eu tenho. E tenho, a partir de hoje, recebi o primeiro rendimento de inserção social. Recebeu hoje o primeiro? Sim. Portanto, em 2012 foi um ano trágico para mim, porque foram 4 meses consecutivos em que não tinha rendimento ou era muito baixo e tinha uma segurança social obrigatória a pagar, o que fez contrair uma dívida insustentável à segurança social. Eu no final do ano 2012 vi que não podia pagar nem a dívida nem continuar a acumular ainda maior dívida e dei baixa de atividade. E nessa altura tentei... vivi com muitas dificuldades. Com muitas dificuldades. Foi nessa altura que eu resolvi ir para a rua também. Protestar porque é uma situação dos trabalhadores precários. Portanto, são precários. É uma moda que se instalou, que é os colaboradores, não é? Procuram-se colaboradores para diferentes áreas e, portanto, eu como tinha uma dívida à segurança social incomportável e não tinha uma certeza de que poderia continuar a pagar essas prestações, eu dei baixa de atividade. E, portanto,
é uma situação em que os trabalhadores precários nem ao menos podem trabalhar. Não é? Por pouco que seja, não o podem fazer. Quando seria muito simplesmente uma possibilidade de o fazerem se em cada recibo que passam tivesse um desconto para a Segurança Social, exatamente como ao IRS. Exatamente. Não é? Já estava, aquilo já estava. Já que somos precários, ao menos que nos deixem trabalhar. Não é uma Segurança Social funcionar como um peso na vida da pessoa que a impossibilita de continuar uma atividade. Arménio. Vou começar aqui pelo Arménio. Esta situação que a Fernanda nos está aqui a retratar com uma profunda angústia que é compreensível e este peso que as pessoas sentem da parte da Segurança Social que é sufocante, aniquila praticamente a possibilidade quase da pessoa se reerguer até à procura de soluções. Esta hipótese, isto é viável? Ou seja, por exemplo, a nível de Segurança Social, a pessoa descontar imediatamente e já não ficar com aquele peso que acabará sempre por se traduzir num peso cada vez maior. Isto é uma coisa possível ou é assim tão complicado de se concretizar? Complicado não é, é uma questão de opção, mas não se resolve a jusante, tem de se resolver a montante. Então vamos a montante. Então a montante é assim, para já tem de se discutir a questão do trabalho independente. Porque o que nós verificamos é que neste momento temos uma subversão do conceito de trabalho independente. O trabalho independente sempre existiu em Portugal. E foi identificado, na altura, para quem? Para as profissionais, para as chamadas profissões liberais. E foi introduzido na perspectiva de que estes tinham que se coletar e tinham que declarar parte dos seus rendimentos. Ora, o que se verificou é que aquilo que era para alguns, para camadas específicas da população, se generalizou-se à esmagadora maioria dos trabalhadores. Portanto, este problema tem de ser resolvido. Porque as pessoas, que neste caso concreto, a esmagadora maioria delas que estão confrontadas com o recibo verde, são obrigadas a aceitar essa prestação de trabalho porque não têm outra opção. Porque não lhes dão alternativa. Ou aceitam aquilo que têm, ou não aceitam. Ou não têm. E depois há outro problema. É que estas pessoas, neste caso concreto, são as grandes penalizadas. Na maior parte dos casos, como já vimos, estão a ocupar postos de trabalho permanentes que resultam de um contrato que devia de ser celebrado noutras condições com a entidade empregadora. Depois, a entidade empregadora, que neste caso concreto faz um contrato de serviços com um trabalhador independente, não contribui rigorosamente nada, ou quase nada, para a Segurança Social. Agora, houve uma alteração da lei que contribui um pouquinho. Mas a grande parte, a grande fatia, é suportada pelo trabalhador. E, portanto, a partir daqui a pessoa tem um rendimento cada vez mais exíguo, porque também as entidades patronais, quando fazem essa celebração de contratos, esses contratos, não é? São contratos com esse estabelecimento de compromissos com os trabalhadores a recibo verde, o que fazem desde logo é oferecer remunerações, ou pelo menos valores muito baixos. Portanto, a pressão é feita sobre os trabalhadores. Portanto, há aqui uma subversão do conceito. Precisamos de ultrapassar. Depois, há um outro problema. O que é que estes trabalhadores e estas trabalhadoras devem de fazer? Desde logo, sabemos que a situação hoje é muito difícil. Ainda ouvimos aqui estas duas nossas amigas a dizer que querem trabalhar mesmo que não ganhem muito. Sim, mas cuidado. É porque nós também temos que valorizar as profissões e as remunerações. É porque ao mesmo tempo que alastra a pobreza em Portugal, em 2012, aliás, em 2013, as 25 maiores fortunas existentes no país tiveram um aumento de riqueza na ordem dos 17,8% comparativamente a 2010. Portanto, o que nós temos neste momento é uma acentuação das desigualdades. E o que nós entendemos é que tem que haver uma outra distribuição da riqueza. Essa riqueza, para ser distribuída de uma forma... Ou seja, se a empresa ganha, o trabalhador também tem que ganhar. Sim, mas neste caso concreto é que nós o que verificamos é que há um desequilíbrio no que respeita à distribuição da riqueza. Vou-lhe dar outro exemplo. A distribuição do rendimento em termos do produto interno bruto em 2009, entre salários e contribuições para a Segurança Social pagas pelas entidades patronais, estava na ordem dos 49,9% do produto interno bruto. Neste momento já vai nos 46,6%, ou seja, continua a cair. E agora... Recentemente tivemos dois relatórios, quer da Comissão Europeia, quer do Fundo Monetário Internacional, que foram divulgados a semana passada, e o que é que eles nos dizem? Né? Que já ganhamos muito, tem que se reduzir mais salários, tem que se reduzir mais pensões e
Nunca se esqueçam de uma coisa. Tem de se alterar novamente a legislação laboral para tornar os trabalhadores ainda mais dependentes e mais fragilizados relativamente à outra componente. E é isto que é preciso alterar. O que é que as pessoas devem de fazer? As pessoas, neste caso concreto, devem de contactar os sindicatos. Não tenham problemas. Os sindicatos existem para dar apoio aos trabalhadores. Os sindicatos são os trabalhadores. Nós não existíamos enquanto sindicato se não existissem trabalhadores. Os sindicatos não são os dirigentes sindicais, nem o secretário-geral da CGTP, não. Os sindicatos são as pessoas, são os trabalhadores. É a organização dos próprios trabalhadores. Portanto, eles têm todo o interesse, independentemente das ideias que têm ou das opiniões que podem perspectivar também, sempre que têm um problema, vão ao sindicato. Não são sócios, nós informamos. Não tem problemas, nós damos as informações necessárias para que as pessoas estejam mais habilitadas a responder e, sobretudo, a organizarem-se relativamente àquilo que lhes é colocado. Tiago, a Associação de Precários Inflexíveis nasceu exatamente por esta necessidade de dar voz a uma série de pessoas que vivem esta situação e de alguma forma, ver se invertia esta tendência. Eu pergunto, o que é que quem vos procura pode obter? Podem também dar informação, podem ajudar. Se alguém está a dar os primeiros passos num trabalho novo que agora conquistou, como há pouco dizia o Arménio, cuidado, primeiro informe-se bem o que é que lhes estão a propor. Que ajuda vocês podem dar? Com certeza que nós nascemos para tentar contribuir para esta luta neste campo social tão importante que precisa de se exprimir no campo do trabalho em relação às questões mais diretamente relacionadas com a precariedade. Mas o que fazemos, uma boa parte do trabalho que fazemos, é verdade, tem muito a ver com tentar, digamos, partilhar informação, dotar estes trabalhadores que estão numa situação mais frágil das armas da informação que os possa, pelo menos, conhecer a sua condição o melhor possível e tentar superá-la, que é essa, obviamente, é sempre esse o objetivo que tem quem está nesta situação. Mas, em relação a esta situação concreta, sim, da Fernanda, quem está hoje numa situação de falsos recibos verdes, apesar de muitas dificuldades e de ser, infelizmente, uma realidade que não cessa de crescer e de se impor na sociedade portuguesa, houve uma pequena alteração nos últimos meses. Desde há cerca de 6 meses para cá, há uma nova legislação de combate aos falsos recibos verdes, que resulta de uma iniciativa legislativa de cidadãos na qual nós nos empenhamos e que pode permitir, pela primeira vez, alguma inversão na situação de fragilidade com que estes trabalhadores se defrontam para tentar superar a sua condição. Ela não vai resolver o conjunto das situações, não vai resolver esta realidade, porque a dimensão deste problema é demasiado grande. E a gravidade deste problema é demasiado grande, exigiria digamos, um conjunto de iniciativas e de políticas públicas para poder ser superada, como é evidente. Mas é uma legislação que pode e dá um sinal novo, porque a partir de agora é mais simples a um trabalhador que está nesta situação, recorrendo a uma detecção da situação por parte da Autoridade para as Condições de Trabalho, ver resolvida a sua situação num processo que é mais curto e que protege mais o trabalhador. E esta questão é muito importante. Mas é também importante saber porque é que então um trabalhador que está a falsos recibos verdes tem todo o interesse em ver reconhecida a sua relação laboral. É que nós estamos perante pessoas que não só não têm qualquer proteção das leis laborais na sua relação laboral, não têm sequer a garantia de que o seu posto de trabalho se pode manter e o direito ao trabalho, que é o direito mais importante que podemos ter, mas, como já aqui foi dito, sofre uma fortíssima penalização no que diz respeito às contribuições para a Segurança Social. E este é um ponto crucial, como vemos pelo testemunho da Fernanda. E é importante olhar para isso. Muitas pessoas caíram numa situação de dívida à Segurança Social que é totalmente injusta. Que ela é fundada não só numa relação laboral que não é reconhecida, ou seja, as entidades empregadoras não contribuíram como deviam para a Segurança Social e deixaram o trabalhador sozinho com essa exigência, mas estamos perante, independentemente de estarmos a falar de falsos ou verdadeiros trabalhadores a recibos verdes, não é? De verdadeiras relações de trabalho independente ou falsas, um sistema que é totalmente injusto e totalmente inaplicável, completamente perverso. E como dizia a Fernanda, os trabalhadores são sujeitos a contribuições de valor fixo por um período de 12 meses, que é totalmente independente dos rendimentos que têm naquele momento. E desadequado da realidade, porque ninguém sabe se vai estar os 12 meses com uma taxa contributiva altíssima. Claro. E já agora importa dizer isto, a partir de uma base de contribuição muito baixa, o que significa que as pessoas, mesmo quando têm alguns direitos e algumas proteções que derivam, digamos, desse sistema de contribuições, estamos a falar sempre de prestações sociais que resultam muito baixas. O truque é este: impõe-se uma taxa altíssima, contribuições mensais muito altas,
e depois as eventuais retribuições que podem acontecer por estarmos neste sistema são muito baixas. Isto está a produzir, queria dizer isto que acho que é muito importante, uma situação que é muito perversa, que é os trabalhadores precários estão a ser empurrados para se desvincularem da Segurança Social, que é sua. E acho que é uma mensagem muito importante. Claro. A Segurança Social está hoje a ser comandada por sucessivos governos no sentido da sua destruição e dilapidação. Está, por exemplo, no caso dos trabalhadores independentes, a colocá-los numa situação muito difícil e que, quase como dizia a Fernanda, é um fardo em vez de ser uma proteção. Mas a Segurança Social precisa de levar uma volta e as regras das contribuições, porque ela é nossa e é dos trabalhadores e deve proteger, sobretudo, quem está em mais dificuldades. Bom, eu espero muito sinceramente que, enfim, tudo isto que está a ser aqui dito chega aos ouvidos de quem é suposto chegar, porque, Fernanda, e pegando no seu testemunho, quando a Fernanda diz eu tive que dar baixa da minha atividade porque tinha esta dívida, isto significa que, corrija-me se eu estiver errada, se agora lhe surgir uma oportunidade de trabalho muitíssimo boa, se puder voltar então a abrir atividade, tem que liquidar aquela dívida primeiro. Ou não? Não. Não tenho a certeza. Se eu tenho que liquidar para continuar, para abrir atividade? Já liquidou a dívida que tinha? Sim. Pronto, liquidou a dívida que tinha. Porque senão, não é? Senão, se a dívida lá está, encerra-se a atividade, mas se depois abre a atividade, essa dívida não tem que ser paga. Não é exatamente assim. Não é exatamente assim. O problema é que esta dívida se mantém, não é? Posso dizer só uma coisa? Pode. Um trabalhador precário, no meu caso, pude ceder a esse subsídio de inserção social porque tinha uma dívida liquidada. É isso que eu estou... Sim. Porque se eu não tivesse o apoio da minha família para liquidar essa dívida... Nem este apoio tinha. Nem este apoio eu tinha. Agora, o que eu estava a dizer é, imagine que não tinha este apoio da sua família, não tinha podido liquidar esta dívida, tinha fechado a atividade, entretanto surge finalmente o trabalho. Então e a dívida? Bom, são estas questões que nós deixamos aqui em cima. Não é o caso da Fernanda, porque felizmente teve apoio, teve ajuda para resolver esta questão, mas no fundo são todas estas questões que deixamos aqui em cima da mesa. Diga, Fernanda. O que eu gostaria de deixar aqui claro é que eu não me sinto satisfeita com este subsídio. Claro, quer trabalhar. O ser dependente do Estado. Eu quero ser uma pessoa independente. Eu quero trabalhar. Percebe? Perfeitamente. Que nos deixem trabalhar, pelo menos, já que somos precários, pelo menos que nos deixem trabalhar. E é isso que quero, acima de tudo, até porque é uma mulher muito jovem, não é? Tem ainda muitos anos pela frente para trabalhar. Minha querida Fernanda, muito obrigada também pela sua presença. Obrigada aos nossos especialistas na primeira fila. Obrigada, Maria do Céu. Um aplauso para todos. Muito obrigada.